Paz do Senhor, pastora Ângela Bartolazzi falando com você. Nós estamos fazendo uma leitura incrível do livro de João. Pegue sua Bíblia, vamos ler juntos. Hoje nós vamos ler o capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos bem que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário você nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não for lhe dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo,
mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já essa a minha alegria está cumprida, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. Ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aleluia! Glória a Deus, um capítulo muito lindo, cheio de coisas maravilhosas, cheio de pérolas. A palavra de Deus é assim, pedras preciosas, que nós precisamos escavar dia após dia para encontrá-la. Tão linda, não é a palavra de Deus? Mas eu quero falar com você no verso 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, esse faz a vontade de Deus. Porque ele é nascido do Espírito. Aí vem o verso 8 e fala: o vento assopra onde quer. É assim, aquele que é nascido do Espírito. Manda ele ir para a direita, ele vai. Manda para a esquerda, ele vai. Manda ir para a frente, ele vai. Diz: agora você vai em tal cidade, você vai. Porque você anda conforme ouve o Espírito Santo falar. E isso é maravilhoso. Quando nós buscamos intimidade com o Senhor, quando nós buscamos ouvir a voz dele, ele jamais vai rejeitar isso, jamais. Ele quer mesmo que coloquemos o coração nisso. Ele quer mesmo que nós busquemos fazer a vontade dele, para que possamos andar dia após dia naquilo que ele quer para nós. A vontade de Deus, ela é perfeita. E quando nós andamos dentro da vontade dele, muitas vezes a gente pode achar que está até enganado, que até ouviu errado, porque muitas vezes não é tão agradável para nós. Mas é a vontade de Deus, a gente passa, a gente vai obediente. Então quem é guiado pelo Espírito de Deus, anda conforme Deus quer. Que nós sejamos assim, que nós busquemos a vontade de Deus, que nós possamos nos entregar dia após dia ao Senhor, buscando fazer aquilo que Ele quer. Também quero falar com você sobre os versículos 15 e 16. É tão lindo quando ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que versículos incríveis. Incríveis. Eu sei que esse versículo do 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, assim, todo mundo sabe, todo mundo decorou ele. Mas não observou de verdade. Porque se todas as pessoas que falam esse versículo se entregassem verdadeiramente e entendessem verdadeiramente o significado disso, não andaria de qualquer jeito. Não faria a própria vontade. Jamais. O versículo 15, para que todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. É todo mundo. Estão todos englobados ali.
estão todos, a humanidade inteira está aqui nesse todo. Todas as pessoas que nele creem, todas as pessoas. O versículo não está excluindo ninguém, absolutamente ninguém. É todo aquele que nele crê, para que tenhamos a vida eterna. E entenda esse amor de tal maneira. Todas as vezes que a Bíblia fala desta forma, de tal maneira, isso quer dizer que é uma forma sem explicação humana. Não há como nenhum especialista explicar que amor é esse, de tal maneira que entregou o Filho único, para que ninguém se perdesse, mas para que todos tenhamos a vida eterna. Mas é a escolha que está no versículo 15. Precisa buscá-lo, precisa crer nele. E aí aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Que nós, em nome de Jesus, nunca desprezemos esse amor. Nunca desprezemos esse amor incrível que Ele tem por nós. Nunca, nunca. Quero convidar você a orar. Vamos orar. Convide alguém para orar junto comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Aqui estamos nós diante do altar do Santo de Israel. Aquele que nem seu Filho único poupou por amor à humanidade, por amor a nós. Senhor, nenhum de nós teríamos coragem de entregar o nosso filho, mesmo que tivéssemos 10, por amor à humanidade. Nenhum de nós entregaríamos, ó Deus querido, um filho nosso, por amor a um assassino, a um pedófilo, a uma pessoa ruim. Nunca faríamos isso. Por isso nós temos dificuldade, Pai, para entender que amor é esse que o Senhor tem por nós. Que amor tão grande é esse que fala de forma tal pela humanidade que o Senhor tem. O Senhor ama a humanidade e ao mesmo tempo nos ama individualmente. O Senhor nos chama como um todo e ao mesmo tempo nos chama de filho. Oh Deus, nunca poderíamos pagar por esse preço tão caro e tão precioso. Senhor, toque em nós para que nós possamos honrar esse amor. Toque em nossa casa, em nossa família, para que todos os que nós amamos possam honrar ao Senhor, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, honrar esse amor que o Senhor derramou na cruz do Calvário. Que toda a nossa casa, toda a nossa família, toda a nossa parentela tenha um encontro real com o Senhor Jesus. Para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, deixe Ele ser o seu guia até a eternidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo o que você fizer. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Você que ainda não teve a experiência de ler a Bíblia inteira, aqui na descrição vai encontrar o link de um e-book com dicas de leitura em um ano. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber todos os vídeos
novos que eu publicar. Obrigada. Deus abençoe sua vida.